Por mais de um século, a rainha Nefertiti tem sido considerada uma das mulheres mais importantes de toda a história antiga. Nefertiti é a rainha mais importante da Ásia. A história lembra a rainha Nefertiti como a própria encarnação da beleza, do poder e da perfeição. No entanto, um mistério permanece sem solução há mais de 3.000 anos. O que realmente aconteceu com ela? Seu corpo jamais foi encontrado, dando origem a inúmeras teorias. Alguns afirmavam que ela foi exilada. Outros acreditavam que ela havia sido assassinada, enquanto muitos suspeitavam de uma conspiração escondida nas profundezas da corte real do Egito. Agora, a ciência forense moderna pode estar finalmente revelando a verdade. Tomografias computadorizadas avançadas e análises de DNA trouxeram à tona pistas surpreendentes que apontam para violência, manipulação deliberada e um encobrimento real tão extremo que quase apagou Nefertiti da história por completo. Será que a rainha mais influente do Egito foi traída por aqueles que estavam mais próximos dela? Será que seu destino foi ocultado para proteger o trono e preservar uma dinastia? O que os cientistas descobriram é tão perturbador quanto assombroso. É a história de uma múmia não identificada, de uma rainha desaparecida e de um busto lendário que se recusou a deixá-la ser esquecida. Por mais de um século, o rosto da rainha Nefertiti tem encantado o mundo inteiro. Sereno, elegante e aparentemente atemporal. Seu famoso busto de calcário parece quase vivo, com traços de tinta ainda visíveis ao redor de seus olhos, como se ela tivesse piscado apenas alguns instantes atrás. Sua imagem está em todo lugar, em livros didáticos, documentários, museus e obras históricas. Mas enquanto seu rosto se tornava um dos mais reconhecíveis do mundo antigo, seu corpo desaparecia. Seu túmulo jamais foi encontrado. Seu local de descanso final continua sendo um mistério. E agora, numa reviravolta que ninguém esperava, a ciência moderna pode ter finalmente descoberto pistas sobre o que lhe aconteceu. O que os pesquisadores encontraram é profundamente inquietante. Nefertiti não simplesmente desapareceu da história de forma gradual. Ela sumiu por volta do 12º ano do reinado de 17 anos de seu marido, Akhenaton. Seu nome deixou de aparecer subitamente nos registros históricos. Não há inscrições funerárias claras, nenhum túmulo confirmado e nenhum relato confiável sobre como ela morreu. Alguns estudiosos sugeriram que doenças ou uma praga podem ter causado sua morte. Outros acreditavam que ela faleceu por causas naturais. Mas uma possibilidade mais perturbadora permanecia ao fundo. E se alguém tivesse intencionalmente apagado seu nome da história? Foi então que surgiu uma descoberta conhecida como KV-21. Em 1817, nas profundezas do Vale dos Reis, no Egito, arqueólogos desenterraram um túmulo esquecido, oculto sob as areias do deserto. Dentro do túmulo havia duas múmias femininas. Ambas estavam gravemente danificadas, sem cabeça e em avançado estado de decomposição. Não havia nomes, joias nem inscrições que revelassem quem elas um dia foram. Uma das múmias, conhecida como KV-21B, foi catalogada e armazenada para estudos posteriores. Durante décadas, os pesquisadores lutaram para extrair DNA utilizável. Os restos mortais eram simplesmente frágeis demais, e o material genético havia se deteriorado ao longo de milhares de anos. Então, em 2022, tudo mudou. Utilizando tecnologia avançada de sequenciamento de nova geração, os cientistas conseguiram finalmente recuperar DNA suficiente para construir um perfil mitocondrial completo. O que descobriram foi surpreendente. KV-21B compartilhava o mesmo haplogrupo materno que Tutankhamon. Isso significava que ela não estava simplesmente conectada à família real egípcia. Ela era membro dela. As evidências sugeriam que ela poderia ter sido uma irmã, uma tia ou talvez alguém ainda mais próximo. Para alguns pesquisadores, a descoberta apontava para um nome acima de todos os outros, Nefertiti, mas a revelação mais perturbadora não veio do DNA. Ela veio das tomografias.
Quando especialistas forenses realizaram imagens detalhadas de tomografia computadorizada na múmia, esperavam encontrar os danos comuns causados pela idade, pelas condições do sepultamento e pela passagem do tempo. Em vez disso, encontraram algo muito mais alarmante. Os braços pareciam quebrados e forçados a posições não naturais atrás do corpo. A caixa torácica apresentava sinais de esmagamento severo. Ainda mais perturbadores eram os danos encontrados no crânio, onde um dos lados parecia ter sido destruído por um impacto violento. De acordo com a doutora Sahar Salem, que ajudou a coordenar a análise por imagem, essas lesões não pareciam ser resultado de séculos de decomposição. Tudo indicava que tinham ocorrido no momento da morte ou muito próximo a ele. De repente, o mistério deixou de ser apenas sobre identificar a mulher dentro do túmulo. Passou a ser sobre compreender o que aconteceu com ela e por quê. O célebre busto de Nefertiti retrata uma rainha congelada em perfeita calma e beleza. Mas por trás dessa imagem, uma história muito diferente pode estar esperando para ser contada. Uma história que se torna mais misteriosa a cada nova descoberta. Enquanto os cientistas se concentravam no DNA antigo e nas evidências forenses, muitos arqueólogos voltaram sua atenção para outro lugar. Passaram a buscar pistas nas paredes de pedra, convencidos de que o capítulo final da história de Nefertiti poderia estar escondido bem diante dos olhos de todos. A busca os levou ao túmulo mais famoso do Egito. Em 2015, uma grande agitação tomou conta da comunidade arqueológica quando o egiptólogo britânico Dr. Nicholas Reeves apresentou uma teoria surpreendente. Após examinar varreduras em altíssima resolução da câmara funerária de Tutankhamon, Reeves percebeu linhas tênues e detalhes discretos sob as paredes pintadas. Para ele, aquilo não parecia resultado de rachaduras aleatórias ou imperfeições naturais. Ele acreditava que eram os contornos de passagens seladas. Segundo Reeves, essas entradas tinham sido deliberadamente cobertas com gesso e repintadas há mais de 3.000 anos, ocultando algo do outro lado. Sua teoria era tão ousada quanto polêmica. O túmulo de Tutankhamon, descoberto em 1922, sempre intrigou os pesquisadores. Comparado a outros túmulos reais, ele é estranhamente pequeno e parece ter sido concluído com enorme pressa. Reeves defendia que o túmulo nunca foi originalmente destinado a Tutankhamon. Em vez disso, sugeriu que ele poderia ter pertencido a outra pessoa e foi rapidamente adaptado após a morte inesperada do jovem rei. E a pessoa para quem ele acreditava que o túmulo tinha sido construído era Nefertiti. Reeves propôs que câmaras ocultas poderiam existir além das paredes do túmulo e que uma delas poderia conter o sepulcro perdido da rainha mais famosa do Egito. Se verdadeiro, seu local de descanso poderia ter permanecido intocado e desconhecido por mais de 3 milênios. Essa possibilidade cativou o mundo inteiro. Logo, equipes começaram a buscar evidências. Varreduras por radar de penetração no solo realizadas por pesquisadores japoneses pareciam detectar vazios incomuns atrás das paredes norte e oeste da câmara funerária. Os resultados foram suficientemente intrigantes para que o Ministério das Antiguidades do Egito, liderado na época pelo Dr. Mamdouh Elder Martati, reconhecesse que as anomalias poderiam representar espaços ocultos ou até salas até então desconhecidas. Com a propagação das notícias, as especulações se intensificaram. O túmulo de Nefertiti estaria realmente escondido além das paredes da câmara funerária de Tutankhamon? Uma das maiores descobertas da arqueologia estaria aguardando a apenas alguns metros de distância? Os rumores rapidamente se transformaram num debate global, e o mistério de Nefertiti pareceu estar mais próximo de ser resolvido do que nunca. Estaria Nefertiti ali o tempo todo, repousando a poucos metros além das paredes do túmulo de Tutankhamon, escondida atrás da máscara dourada do jovem rei por mais de 3.000 anos? Por um momento pareceu possível, mas em 2018 o entusiasmo começou a se dissipar. Uma equipe de pesquisadores italianos realizou um novo levantamento, utilizando uma tecnologia de radar mais avançada e sensível.
Seus resultados não conseguiram confirmar a existência de nenhuma câmara oculta atrás das paredes. De acordo com os achados, as anomalias detectadas anteriormente poderiam simplesmente ser variações naturais no leito de calcário. Para muitos, o mistério parecia ter sido finalmente resolvido. No entanto, o debate se recusou a desaparecer. Alguns pesquisadores argumentaram que as varreduras mais recentes poderiam ter sido mal interpretadas. Outros sugeriram que pressões externas ou interesses concorrentes poderiam ter influenciado as conclusões. Verdadeiro ou não, essa discordância garantiu que a teoria de Nicholas Reeves permanecesse viva. E é exatamente isso que torna esse mistério tão fascinante. Os antigos egípcios eram verdadeiros mestres do sigilo. Seus túmulos foram cuidadosamente projetados para enganar ladrões, esconder tesouros e proteger os mortos. Passagens ocultas, portas falsas e elaboradas armadilhas eram elementos comuns nos enterros reais. Então, a pergunta persiste: será que o túmulo de Nefertiti seria a maior ilusão de todas? Mas o mistério não termina aí. Muito antes de testes de DNA e varreduras por radar entrarem em cena, os egiptólogos já estavam lidando com outra questão intrigante. Quem governou o Egito nos anos turbulentos entre a morte de Akhenaton e a ascensão de Tutankhamon? Registros antigos mencionam um misterioso faraó conhecido como Smenkhar, um governante que surgiu de repente, reinou por apenas um curto período e depois pareceu desaparecer da história quase sem deixar rastros. No entanto, alguns pesquisadores levantaram uma possibilidade surpreendente. E se Smenkhar não fosse um homem? Por anos, um número crescente de estudiosos tem explorado a teoria de que a própria Nefertiti pode ter assumido o trono sob uma identidade real diferente. Longe de ser pura especulação, a ideia é sustentada por pistas fascinantes encontradas em inscrições danificadas, relevos de templos e fragmentos de registros históricos. Algumas imagens parecem retratar um governante com símbolos inequivocamente reais, tradicionalmente associados a um rei, incluindo a coroa dupla do Egito e a barba postiça cerimonial. Em diversos casos, nomes e títulos parecem ter sido alterados ou apagados, com vestígios sugerindo ligações com o próprio status real de Nefertiti. Se a teoria estiver correta, então Nefertiti pode não ter desaparecido após a morte de Akhenaton. Ela pode ter continuado a governar o Egito em segredo, adotando uma nova identidade como faraó, enquanto gerações posteriores trabalharam para apagar as evidências do seu reinado da história. De acordo com a egiptóloga doutora Joyce Tildesley, Nefertiti era muito mais do que uma rainha. Ela exercia uma influência extraordinária e uma autoridade religiosa imensa, posicionando-se ao lado de Akhenaton como uma das figuras mais poderosas do Egito. À medida que o reinado de Akhenaton se aproximava do fim, algo incomum começou a aparecer nos registros históricos. As inscrições passaram a se referir a Nefertiti usando títulos e epítetos masculinos, uma honra que nenhuma rainha egípcia antes dela jamais havia recebido. Era apenas simbolismo ou seria o início de algo muito maior? Alguns pesquisadores acreditam que isso pode ter marcado uma transição silenciosa de poder, os primeiros sinais de que Nefertiti estava se preparando para governar como faraó por direito próprio. As evidências tornam-se ainda mais intrigantes dentro do túmulo de Tutankhamon. Vários objetos enterrados com o jovem rei parecem ter sido criados originalmente para outra pessoa. Em certos artefatos de ouro, as inscrições apresentam sinais de alterações feitas às pressas. Referências femininas foram removidas e substituídas por masculinas, como se a identidade do proprietário original tivesse sido deliberadamente modificada. Alguns estudiosos argumentam que esses itens foram originalmente fabricados para uma governante do sexo feminino, possivelmente a própria Nefertiti, que reinou sob o nome de Smeankara, antes de serem posteriormente reaproveitados para o enterro de Tutankhamon.
Se isso for verdade, sugere algo notável. O legado de Nefertiti pode não ter sido simplesmente apagado. Pode ter sido sobrescrito e reutilizado, deixando apenas tênues vestígios para trás. O mistério se aprofunda quando os historiadores analisam o reinado de Sminkari. Registros antigos indicam que esse enigmático governante comandou o Egito por menos de 3 anos antes de desaparecer completamente dos registros históricos. Nenhum túmulo confirmado foi jamais identificado. Nenhuma múmia foi conclusivamente associada a esse governante. Apenas fragmentos de inscrições, nomes alterados e perguntas sem resposta permanecem. Isso levou alguns pesquisadores a suspeitar que o governante desaparecido entre Akhenaton e Tutankhamon não era um rei esquecido, mas sim a própria Nefertiti, governando o Egito sob uma nova identidade real. Se essa teoria estiver correta, tudo muda. Nefertiti não desapareceu após a morte de Akhenaton. Em vez disso, ela pode ter ascendido ao posto mais elevado do reino, antes que gerações posteriores apagassem sistematicamente as evidências do seu governo. Assim como o famoso busto que preservou o seu rosto, a história pode ter guardado apenas uma parte da sua trajetória, enquanto enterrava o restante. E justamente quando os egiptólogos acreditavam que o mistério não poderia se tornar mais complicado, outra múmia entrou na investigação. Conhecida simplesmente como a Dama Jovem, ela foi descoberta em KV-35, o túmulo que também continha os restos mortais de Amenhotep II e diversas outras múmias reais. A princípio, ela despertou pouca atenção. Não havia inscrições de identificação, nenhum tesouro real e nenhuma pista evidente que revelasse quem ela era. Seus restos estavam gravemente danificados, e por anos ela foi tratada como pouco mais do que uma figura anônima entre os incontáveis mortos do Egito. Mas esse anonimato não duraria muito tempo. Então, em 2010, tudo mudou. Um revolucionário estudo de DNA, publicado no Journal of the American Medical Association, o JAMA, revelou uma descoberta impressionante. A misteriosa mulher conhecida como a Dama Jovem não era apenas a mãe biológica de Tutankhamon, ela também era irmã por parte de pai e mãe de Akhenaton. Os resultados provocaram uma onda de choque no mundo da egiptologia. As evidências genéticas descartaram imediatamente várias candidatas, incluindo Kia, uma das esposas conhecidas de Akhenaton. Como consequência, as atenções voltaram mais uma vez para a mulher desaparecida mais famosa do Antigo Egito, Nefertiti. Mas havia um problema. Durante décadas, a maioria dos estudiosos havia acreditado que Nefertiti não era irmã de Akhenaton. As evidências históricas geralmente sugeriam que ela vinha de uma origem diferente, possivelmente como filha de um alto funcionário ou diplomata chamado Ai. Isso deixou os pesquisadores diante de uma pergunta difícil. O DNA estaria apontando para uma mulher real completamente diferente? Ou a história havia interpretado mal as origens de Nefertiti desde sempre? O mistério ficou ainda mais sombrio quando os cientistas examinaram os restos da dama jovem com mais atenção. Seu rosto apresentava sinais de um trauma devastador. Sua mandíbula estava despedaçada. Parte do osso malar havia sido destruída por um ferimento brutal. Os pesquisadores concluíram que esse não era um dano comum causado por séculos de decomposição. A lesão parecia ter ocorrido próximo ao momento da sua morte. Alguns especialistas sugeriram que ela pode ter sido atingida por um golpe poderoso, desferido com um objeto contundente. Outros observaram que o ferimento era compatível com violência extrema, levantando questões perturbadoras sobre a forma como ela morreu. Teria sido um acidente ou algo muito mais sinistro? A possibilidade de uma intriga política rapidamente entrou em discussão. Ao longo da história, as cortes reais sempre foram palco de rivalidades, disputas de poder e conspirações. Os ferimentos observados na dama jovem pareciam se encaixar de maneira desconfortável nesse universo. E assim as especulações continuaram. Poderia essa mulher ter sido Nefertiti vivendo sob outra identidade? Ela teria sido afastada do poder, silenciada e escondida em um lugar onde ninguém pensaria em procurar? Ou seria ela outro membro da família real,
cuja memória foi apagada por causa da sua ligação com o controverso período de Amarna e a revolução religiosa de Akhenaton, ainda hoje, a dama jovem permanece um dos mistérios mais perturbadores do Egito. O que os pesquisadores sabem com certeza é que ela era uma mulher da realeza. Ela estava intimamente ligada ao centro do poder e, por razões ainda desconhecidas, sua identidade se perdeu ao longo da história. Alguns teóricos chegaram a sugerir que o famoso busto de Nefertiti pode ter desviado sem querer a atenção do mundo para longe do mistério mais profundo. Enquanto gerações admiravam a imagem da rainha, a verdade sobre a própria mulher permanecia soterrada sob camadas de registros desaparecidos, restos danificados e perguntas sem resposta. Se a dama jovem algum dia fosse comprovadamente identificada como Nefertiti, isso transformaria completamente a nossa compreensão sobre a sua história. Em vez de uma rainha que simplesmente desapareceu dos registros históricos, ela se tornaria uma governante cujos últimos anos foram marcados por violência, segredos e um esforço deliberado para apagar seu legado, deixando o mundo em busca da verdade por mais de 3.000 anos. O que aconteceu com os filhos de Nefertiti? Enquanto o destino da própria Nefertiti continua a fascinar os historiadores, um mistério igualmente perturbador envolve suas 6 filhas. Nascidas no seio de uma das famílias mais poderosas do Antigo Egito, cada uma delas ocupava o centro de uma dinastia real. No entanto, uma por uma, elas parecem ter desaparecido da história. Seus nomes, Meritatan, Merhatan, Ancas e Paton, Nefanefuratan, Tasherit, Neferura e Sedapenra, um dia apareceram com destaque nas paredes dos palácios e nos relevos dos templos. Elas são frequentemente retratadas ao lado de sua mãe durante cerimônias reais, rituais religiosos e eventos oficiais do Estado. Então algo mudou. Após o 12º ano do reinado de Akhenaton, o registro histórico começa a se calar. Uma a uma, as filhas desaparecem de cena, deixando mais perguntas do que respostas. Um dos primeiros sumiços foi o de Mekartan, a segunda filha de Nefertiti. A maioria dos historiadores acredita que ela morreu por volta do 14º ano do reinado de Akhenaton. Dentro do túmulo real em Amana, uma cena notável nas paredes retrata membros da família real chorando sobre seu corpo. Mas até essa imagem de partir o coração tornou-se fonte de debate. A cena inclui uma ama de leite segurando um bebê. Um detalhe incomum para o que parece ser um cenário fúnebre. Alguns pesquisadores chegaram a se perguntar se Mek Tartan pode ter morrido durante o parto, com o bebê sobrevivendo. Outros argumentam que a criança poderia ter representado outro membro da família real. A verdade permanece incerta. Depois, a Ankisen Parton, talvez a mais famosa das filhas de Nefertiti. Após o colapso da corte de Amana, ela ressurgiu com um novo nome, Anesamun. Tornou-se esposa de Tutankhamon, seu meio-irmão, e brevemente esteve ao lado dele como rainha durante um dos períodos mais turbulentos do Egito. Ainda assim, sua história não é menos misteriosa. Entre os arquivos do Império Hitita, os historiadores descobriram uma carta extraordinária escrita por uma rainha egípcia. Nela, uma mulher real desesperada implorava ao rei Hitita que enviasse um de seus filhos para se tornar seu marido, alegando que não tinha herdeiro nem candidato adequado para governar ao seu lado. O pedido chocou os hititas. Um príncipe foi eventualmente enviado ao Egito, mas ele jamais chegou ao destino. Foi assassinado antes de alcançar o país, desencadeando uma crise diplomática entre os dois reinos. A identidade da rainha que escreveu a carta nunca foi registrada com certeza. No entanto, muitos estudiosos acreditam que a autora pode ter sido Ankhesenamun, lutando para garantir sua posição após a morte de Tutankhamon. E então, assim como sua mãe, ela desapareceu. Nenhum túmulo confirmado foi jamais identificado. Nenhum resto mortal indiscutível foi encontrado. Ela simplesmente some dos registros históricos.
Quando analisado em conjunto, o padrão é difícil de ignorar. Uma filha morre jovem, outra desaparece após uma crise política. As irmãs mais novas somem dos registros que sobreviveram sem maiores explicações. Ao fim da dinastia, a família outrora proeminente que dominou o Egito parece ter sido engolida pela história. Alguns historiadores acreditam que isso pode ter sido mais do que coincidência. A revolução religiosa de Akhenaton foi profundamente controversa. Após sua morte, governantes posteriores trabalharam de forma agressiva para restaurar as crenças tradicionais e apagar os vestígios do período de Amana. Templos foram desmontados, nomes foram removidos dos monumentos e registros oficiais foram alterados. Hoje, a existência delas sobrevive apenas por meio de inscrições danificadas e fragmentos partidos de pedra. É quase como se tivessem desaparecido sem deixar rastros. Mas, justamente quando os pesquisadores achavam que estavam se aproximando de resolver o mistério da família de Nefertiti, uma nova pista surgiu. Não de tumbas ou inscrições, mas do próprio DNA. Os cientistas começaram a notar um padrão perturbador escondido na composição genética da família real de Amarna. O mistério já não era mais sobre túmulos desaparecidos ou identidades esquecidas. Era sobre a própria linhagem sanguínea. Era sobre um legado biológico que parecia surgir repetidamente nos restos mortais associados a Akhenaton, Tutankhamon, a Dama Jovem e, mais tarde, a KV-21b, a múmia que alguns pesquisadores vincularam a Nefertiti. Quando os cientistas analisaram o DNA da família imediata de Tutankhamon, em 2010, encontraram evidências que sugeriam vários problemas de saúde hereditários. Os dados apontavam para traços recessivos raros, anomalias esqueléticas e reduzida resistência física, condições frequentemente associadas a gerações de casamentos entre parentes próximos. Para as famílias reais do Egito, os casamentos entre parentes não eram incomuns. Eram vistos como uma forma de preservar a sagrada linhagem dos faraós, mas o custo genético pode ter sido considerável. À medida que mais evidências eram estudadas, os pesquisadores continuaram a identificar padrões que sugeriam que a dinastia de Amarna carregava uma série de vulnerabilidades hereditárias. Então, outra pista intrigante começou a surgir. Os mesmos padrões genéticos que podem ter enfraquecido a dinastia também poderiam ajudar a explicar algumas das lesões, doenças e mortes misteriosas que cercaram a família de Nefertiti. À medida que os pesquisadores incorporaram novos dados genéticos da KV-21b, a crescente árvore genealógica da família de Amarna, eles identificaram traços que pareciam consistentes com a linhagem real. Alguns desses marcadores sugeriam uma predisposição à estrutura óssea frágil e maior vulnerabilidade a ferimentos graves. Se essas descobertas forem precisas, o trauma severo encontrado nos restos mortais da KV-21b torna-se ainda mais significativo. Os danos no crânio e no tórax já eram consideráveis, mas para alguém com fragilidades físicas subjacentes, tais ferimentos poderiam ter sido muito mais devastadores. Isso levanta uma questão perturbadora. Se a KV-21b fosse verdadeiramente um membro da família real e possivelmente até mesmo Nefertiti, será que vulnerabilidades de saúde ocultas poderiam ter desempenhado algum papel em seu destino? O mistério se aprofunda quando os cientistas olham além de um único indivíduo, padrões genéticos encontrados em toda a dinastia de Amarna,